Você já ouviu falar na loucura de Deus? Pois é, a Bíblia fala da loucura de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 25, diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Antes que eu exponha esse assunto para você, dê o like, nos ajude a levar essa mensagem, esta palavra a outras pessoas. Dê o like, isso é muito importante para você. Esse toquezinho aí no que abaixo do vídeo é muito importante. Faça isso. Também se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Muito bem, vamos à loucura de Deus. Mas Deus tem loucura? Não, Deus não tem loucura. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que as coisas que parecem mais loucas de Deus são mais sábias do que as dos homens. E elas parecem loucura porque tudo que Deus faz ao homem parece loucura. Você vê, por exemplo, o homem querendo inventar que a criação não existiu, que a criação veio, Deus não criou nada e muitas outras coisas. Porque não aceitam, porque as coisas de Deus são aceitas por fé. Por fé. Por isso que a Bíblia é um livro de fé. E nós vemos que a loucura de Deus é a loucura da fé. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, e todo o capítulo tem uma lista enorme de testemunhos de pessoas que viveram aqui nessa terra e exerceram a fé. E eles são chamados de os heróis da fé, porque eles, de tal maneira, eles creram e deixaram a marca do testemunho. A Bíblia começa falando sobre o testemunho de Abel, que ofereceu um sacrifício mais importante para Deus do que Caim, seu irmão. E depois fala de Enoque, que andou 300 anos com Deus e aqui na terra, e depois não foi mais encontrado porque Deus o tomou para si, o arrebatou. A Bíblia fala também de Noé. Deus estava cansado daquela geração que se corrompeu e só fazia o mal, e Deus quis terminar aquela geração para levantar uma outra geração. E todos se haviam corrompido, mas ele encontrou Noé e a sua família. E então Deus chama Noé e diz: Noé, faça uma arca para salvar a sua salvação, a salvação da sua família e dos animais, porque eu vou destruir a terra com um dilúvio. E Noé creu na palavra de Deus e começou a fazer a arca e pregar que Deus haveria de mandar um dilúvio. Mas o povo não reconheceu e chamou Noé de louco. Ele passou cerca de 120 anos fazendo uma arca, um navio grande, em plena terra seca. E naquele dia não chovia na terra. E as pessoas, os seus contemporâneos, os chamavam de loucos. Depois nós vemos Abraão. O testemunho de Abraão. Deus fala com Abraão e diz: Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para o lugar que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que Abraão creu e saiu, indo para uma terra que ele nunca tinha visto, nunca tinha estado, e ele foi porque creu. E certamente os seus chamaram ele de louco, porque a loucura da fé é a loucura de Deus. Nós podíamos falar de muitos outros. De Moisés. Moisés foi adotado pela filha de Faraó e ele passou 40 anos no palácio e era um príncipe ascendente ao trono. Mas, com 40 anos, ele viu o sofrimento do seu povo e então, pela fé, ele decidiu agora ser o libertador do seu povo. Como ele foi na sua força, na sua vontade própria, Deus não tinha mandado ainda, mas ele tinha a visão de um libertador, não deu certo. Então o rei quis matá-lo por essa atitude, e ele fugiu. E depois de 40 anos, Deus aparece a Moisés e diz: Moisés,
você vai livrar o meu povo das mãos de Faraó. A Bíblia dá esse testemunho em Hebreus capítulo 11, dizendo que ele não teve por maior vantagem ser filho da filha de Faraó e ser ascendente ao trono de Faraó, ser um faraó, mas de sofrer por causa do seu povo e ser o libertador do seu povo. O que se diz, o que se vê nisso? A fé de Moisés falou mais alto e fez loucura. Eu me lembro que quando eu saí para o ministério, eu fui ao banco onde eu tinha contas para liquidar as minhas contas e o gerente não queria fechar a minha conta. E então ele disse, para o que você vai fazer? Eu disse, eu vou sair para o ministério, eu vou pregar o evangelho. E ele disse, você está louco? Você está louco? Você é um jovem, você tem futuro, e você é um cliente do banco, e um bom cliente, e você vai deixar para ir pregar o evangelho? Você está louco? Eu disse, mas Deus me chamou. E então é assim, as coisas de Deus, elas são entendidas pelos homens naturais, por aqueles que não têm fé, como loucura. A loucura de Deus, ela é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, meu amigo, Paulo diz que nós pregamos o evangelho, que é loucura para os gregos e para os gentios e para os judeus é um escândalo, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é justiça e sabedoria e graça de Deus. Creia em Deus, creia, seja um maluco da fé, seja um louco da fé, creia em Deus, porque nós vivemos num mundo materialista, num mundo secularista, num mundo incrédulo, mas Deus é real e muitas pessoas estão crendo nele. Portanto, creia em Deus. Vamos chamar de louco, mas não tem importância isso, porque a sabedoria dos homens, ou a loucura de Deus, é mais sábia do que os homens. Até mesmo a tua sabedoria, que tu pensas que é muita coisa, é loucura, é loucura. A loucura de Deus é mais sábia do que você, é mais sábia do que os sábios dessa terra. Então, creia e seja um louco da fé. Eu volto com outros vídeos para você. Deus te abençoe grandemente.